Olá, boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós teremos aula de matemática. Então, pegue o seu livro de matemática. Já pegou? Agora abra na página 136. Nós vamos falar sobre ângulos. Ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Vamos ver isso no quadro. Tenho aqui, ó, duas semirretas que saem do mesmo ponto. E essa, a medida entre uma semirreta e a outra é chamada de ângulo. No ângulo, cada semirreta é chamada de lado. E o seu ponto de origem, o ponto onde elas se encontram, é chamado de vértice. A medida do ângulo é quantificada em graus, que é representado por essa bolinha acima do número. E para medir um ângulo, nós utilizamos o transferidor. Os ângulos podem ser classificados como reto, agudo, obtuso, raso e ângulo de uma volta. O ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. E nós percebemos ele justamente de acordo com sua nomenclatura. Ele é reto. As retas partem do mesmo ponto, formando ângulos de 90 graus. Reto, como os que formam o quadrado. Ao abrir o ângulo reto, ao separar ainda mais as suas retas, eu terei então um ângulo obtuso, pois ele é maior que 90 graus. Ele tem mais que 90 graus. Se fecharmos o ângulo reto e suas retas ficarem mais próximas uma da outra, nós teremos então um ângulo agudo, menor que 90 graus. Então, todo ângulo menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Temos também o ângulo maior que 90 graus, mas que mede 180 graus. E esse ângulo é o ângulo raso, que mede 180 graus. Ou seja, ele possui um ângulo reto para um lado e um ângulo reto para o outro lado, formando 180 graus. E o ângulo de uma volta equivale a 4 ângulos retos. Então, ele tem 90, 90, 90 e 90. 360 graus. Esse é o ângulo de uma volta. É representado por duas retas, uma passando por cima da outra, como se ela tivesse feito igual a um relógio e dado a volta de 360 graus. Esse é um ângulo de uma volta. Nas figuras planas, nos polígonos, nós podemos também encontrar ângulos. Os ângulos reto, agudo e obtuso. No quadrado e no retângulo, nós encontraremos sempre ângulos retos. Já no trapézio, nós podemos encontrar o ângulo agudo e ângulos obtusos. Agudos, menores que 90 graus, obtusos, maiores que 90 graus. Nos triângulos, nós podemos encontrar ângulos retos, agudo e obtuso. No triângulo equilátero, nós encontramos 3 ângulos agudos. No triângulo isósceles, que é o que tem 2 lados iguais e um diferente,
nós encontramos um ângulo reto e dois ângulos agudos. Nesse aqui, dependendo do formato. Já no triângulo escaleno, que é o que tem os três lados diferentes, nós também encontramos dois ângulos agudos e um obtuso. É preciso ter bastante atenção nas figuras geométricas para descobrir se o ângulo é agudo, obtuso ou reto. Agora, vamos para as atividades, que serão da página 139 a 141. Questão 1. Escreva sim ou não. O ângulo é a abertura de um vértice? O ângulo raso mede 180 graus? O ângulo reto mede 91 graus? O ângulo reto mede 90 graus? Então, voltando na explicação, vamos conseguir descobrir como aparece cada ângulo. Questão 2. Complete os enunciados corretamente. É formado por duas semirretas que partem do mesmo ponto, ou da mesma vértice. O ponto onde a semirreta se encontra é o... Eita, eu falei agora há pouco. O ângulo de uma volta mede... Então, se ele faz aquela volta completa, lembra que eu mostrei? Ele mede quanto? Questão 3. Indique o vértice de cada ângulo. Então, como nós aprendemos, os pontos são identificados por letras maiúsculas, tá? Então, eles estão aí sendo identificados. Tem o ponto D, o ponto F e o ponto E. O segundo ângulo tem o ponto M, o N e o O. E o terceiro ângulo tem os pontos T, S e R. Questão 4. Observe a figura e complete. A figura é um ângulo com os pontos N, M e A. Qual é o vértice desse ângulo? Letra B. Quais as semirretas que formam o ângulo? Letra C. Qual é a indicação desse ângulo? Exemplo, numa reta no qual eu tenho a identificação C para um lado, G para o outro lado e O para o vértice, como eu vou identificar essa reta completa, esse ângulo completo? Ele é um ângulo COG ou GOC. Então, essa é a identificação desse ângulo. Ah, eu quero identificar somente as retas desse ângulo. Então, identificando somente as retas, como eu identifico? As retas podem ser C, G ou G, C. E assim eu identifiquei as duas retas. Questão 5. Classifique os ângulos. Agora não é para identificar de acordo com a letra, é para classificar, dizer que ângulo é esse. Letra A. Esse ângulo é o quê? Reto, agudo ou obtuso? Letra B. Esse ângulo é reto, agudo ou obtuso? Letra C. Esse ângulo é reto, agudo ou obtuso? Questão 6. O que é ângulo? Então, você vai pegar a definição de ângulo. Letra B. Qual é o instrumento utilizado para medir um ângulo? Tem aí no livro e também foi dito aqui nas explicações. Questão 7. Associe as colunas. Ângulo reto, letra A. Letra B, ângulo agudo. Letra C, ângulo obtuso. Letra D, ângulo raso. Letra E, ângulo de uma volta. Então, você vai dizer qual é o ângulo de acordo
com o tamanho que ele tem que ter. Então, qual desses mede 90 graus? Qual mede mais que 90 graus? Qual mede 360 graus? Qual mede 180 graus? E qual mede menos que 90 graus? Associando com as letras, tá? Questão 8. Escreva a indicação de cada ângulo. Conforme o exemplo que eu utilizei na questão 4, você vai dar aqui a indicação do ângulo, de acordo com as letras que estão identificando as retas e o vértice. Questão 9. Marque os ângulos nos polígonos. Então agora é só fazer a marcação nos polígonos, assim como o exemplo aqui, ó. Marquei aqui um ângulo, outro ângulo e outro ângulo. A questão não está nem perguntando que tipo de ângulo é esse. É só para fazer as marcações do ângulo. Questão 10. Encontre pelo menos um ângulo formado. Tá? Então, em cada figura dessas que tem aí embaixo, na tesoura, no relógio, no quadro, é uma moldura de quadro, né? E no chapéu, vocês vão encontrar pelo menos um ângulo e também marcar, assim como marcou os ângulos das figuras da questão anterior. Prontinho. Agora é realizar suas atividades. Amanhã teremos uma folguinha, amanhã é feriado, dia de Corpus Christi. Não vamos trabalhar essa data, porém vou falar um pouquinho sobre ela. O que quer dizer esse nome? Corpus Christi. Significa corpos de Cristo. Então é uma data exclusivamente católica. Por esse motivo, em respeito a todas as religiões, nós não vamos trabalhar essa data. Cada criança, cada família segue a religião a qual prefere, né? A qual se identifica melhor. Então, espero que nesse dia de Corpus Christi, você que é católico, possa participar das comemorações relacionadas a esse dia da melhor maneira possível, seja online, seja por TV, ou se puder, dentro dos carros, pois em alguns locais as igrejas já estão abrindo. Então, participe da maneira que puder. E para quem não é católico, segue outra religião, que tenha um dia de descanso, de oração, de comunhão com Deus, com aquilo que você acredita. Beijo, beijo. Estou à disposição para atendê-los.